Boa noite, irmãos e irmãs. Bom estar de volta aqui. Hoje pela manhã estive na igreja presbiteriana Luz da Alvorada, ali na entrada do Morro do Alemão. Bom sucesso na comemoração de aniversário, oitavo ano de organização da igreja. Trago o abraço dos irmãos e irmãs de lá para a nossa igreja. Fiquei feliz de estar lá com eles e poder compartilhar, mas também estou muito feliz de estar aqui de volta com vocês para a gente poder dividir a palavra do Senhor. Boa palavra muito oportuna do reverendo Ivo. E é verdade, a gente percebe aqui da frente. Às vezes dá vontade de falar. A gente não fala por respeito a vocês. Conheci um pastor que quando alguém falava ou levantava na igreja, ele parava a mensagem até a pessoa sair. Aqui a gente não faz isso não, e fiquem tranquilos que também não vou fazer isso. Não é o meu estilo. Não é o meu estilo. Mas a gente precisa ter esse acordo mesmo de proveito, de bom proveito. Tirarmos bom proveito desse tempo juntos aqui. E eu quero dar a você a oportunidade de você orar. O pastor Ivo já orou por nós. Mas você orar, pedindo ao Espírito Santo a iluminação para você. Para que você possa perceber o Senhor falando. E, por favor, inclua na sua oração a iluminação pelo pregador também. Na sua oração pessoal, silenciosa agora, fale por alguns instantes com o Senhor, pedindo ao Senhor essa direção para a tua própria vida. Porque não há dúvida nenhuma, quando nós nos reunimos para falar, para celebrar o Senhor, para adorar o Senhor, é a promessa de Jesus Cristo. Promessa de Jesus Cristo. Ele estaria presente. Ele estaria presente. E nós aprendemos que Deus é um Deus que não está omisso. Deus não é um Deus calado, silencioso. Não é nem o Deus que a gente precisa pedir para Ele vir, né? Invocar Deus. Isso não é coisa de cristianismo, né? O cristão sabe que Deus está presente, não precisa ser invocado, Ele está presente. Mas é muito importante a gente falar com Ele para que nós possamos ter essa sintonia, perceber a voz dEle falando pela sua palavra. Se você deseja ser nutrido, ser nutrida pela palavra do Senhor, peça a Ele que lhe dê ouvidos para escutá-lo. Então, alguns instantes em silêncio na sua oração pessoal. Ó Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Envia a Tua luz e a Tua verdade para que nos guiem à Tua presença. Então nós estaremos realmente diante do Teu altar, o nosso Deus, que é a nossa grande alegria. Honra, ó Senhor, o Teu santo nome, pela proclamação do Teu santo evangelho na Tua palavra, aqui no nosso meio. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de dividirmos entre nós a Tua palavra, a mensagem do Teu evangelho. Louvamos o Teu nome e queremos Te honrar e Te glorificar e, submissos, ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A gente pode ligar as luzes, inclusive, daqui, porque hoje nós não vamos ter projeção, né? Não vamos ter projeção. Eu queria hoje ler com vocês, caminhar com vocês na história de um personagem bíblico pouco conhecido. Não sei se pouco conhecido, mas pouco lembrado. Pouco lembrado. Mas uma história fantástica. Uma história fantástica. Uma história incrível. Inesperada, uma história improvável e uma história que tem tudo a ver com a nossa história também. História do personagem bíblico escondidinho lá no Antigo Testamento. Ele é como se fosse um parêntese na história, talvez, do personagem bíblico mais conhecido do Antigo Testamento. Ou um dos mais conhecidos, ao lado de Abraão e de Moisés. Quem é o outro que é tão conhecido no Antigo Testamento?
Davi. Esse personagem é um parêntese na história de Davi, mas traz para a gente, assim, uma mensagem tão profunda, tão maravilhosa, que eu gostaria que nós caminhássemos juntos na história desse personagem. Então eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, por favor. No capítulo 4. Segundo Samuel, capítulo 4. Nesse capítulo nós temos o primeiro capítulo da história desse personagem. Ele vai aparecer algumas vezes à frente, não muitas, mas aqui nesse capítulo há um único versículo que conta a primeira parte da história desse personagem. É o versículo 4. Segundo Samuel, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. O seu nome era Mefibosete. Mefibosete. Não aconselho que você dê esse nome a um dos seus filhos, né? Quem ainda terá filho pela frente, não aconselho. Nome feio e com significado mais feio ainda. Daqui a pouco a gente vai entender. Mas eu queria que a gente pintasse a história desse pequenino versículo. Nesse pequeno versículo nós temos uma história que dá o primeiro capítulo de uma série de filmes. Né? Hoje em dia está muito comum se fazer séries de histórias bíblicas. E esse pequenino versículo pinta para a gente um cenário interessante. Ele começa dizendo que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Saul era rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Jonatas, seu filho, príncipe, membro da casa real. Jonatas tinha um filho, que consequentemente era neto do rei. Em suma, um menino criado no bom e com o bom e do melhor. Vamos chamar um príncipezinho, embora o príncipe fosse o seu pai, mas vamos chamar um príncipezinho criado na corte com tudo que poderia se imaginar de bom, de mordomia, de cuidado, de atenção, de riqueza, de educação, de divertimento, tudo do bom e do melhor, criado no palácio, com todas as regalias que você pode imaginar que uma criança de 5 anos de idade pode querer ter. Você já teve 5 anos, alguns há pouco tempo, alguns há muito tempo. Mas você imagina que uma criança de 5 anos, com tudo, com acesso a tudo possível, pode querer ter? Hoje, eles já começam pedindo um iPhone 6, né? Um iPhone 6. A informação que eu tenho é que a meninada toda quer um iPhone 6. Então, Mefibosete tinha um iPhone 6. Se fosse esse nosso contexto. Ele tinha o melhor videogame possível? Qual é o melhor videogame hoje em dia, hein? Hein? É o PS4? É o PS4. Alguns gostam mais da Xbox. Mas ele tinha o melhor videogame possível. E o melhor de tudo, ele podia ser muito ruim de bola, mas nunca ficava de fora do time, né? Nunca ficava de fora, era o primeiro a ser escolhido e nunca ia para o gol.
Nunca ia para o gol, né? Os pernas de pau, como eu era, eram sempre os últimos a ser escolhidos e iam para o gol. Não era o caso de Mefibosete. Ele era o príncipezinho, assim, o xodó da corte. Filho pequeno de Jonatas. Só que numa campanha militar, o seu pai, o seu avô e as dois tios morrem na campanha. O rei Saul e o seu pai Jonatas e mais dois irmãos de seu pai morrem nessa campanha. O dia estava normal no palácio real quando chega a notícia da morte do rei e de 3 príncipes. E o que é pior, como se isso não bastasse, havia por trás dos bastidores a sombra de um herói. A sombra de um herói nacional. Alguém que tinha se tornado o mais popular dos populares. Porque há algum tempo tinha livrado o povo de Israel numa batalha mano a mano com um dos seus piores inimigos. Esse herói, que se tornou o ídolo do povo, na verdade, o amado das multidões, o queridinho das meninas, é isso mesmo, é o queridinho das meninas. Diz que as mulheres diziam assim: Saul conquistou os seus milhares, mas Davi, dezenas de milhares, né? Então, ele era o queridinho das meninas. A sombra de Davi pairava sobre a corte, porque Saul não sossegou enquanto não baniu Davi de Israel. Enquanto não transformou Davi num pária, num fugitivo que estava morando. Veja só que coisa, que ironia, exatamente no meio dos filisteus. Davi foi tão perseguido por Saul, tão odiado, tão detestado por Saul, que ele teve que se refugiar com os filisteus e morar com os filisteus e deixar sua família com um outro povo. Mas agora, com a morte de Saul, sobre a casa real pairava uma grande ameaça. O que aconteceria, pelo menos teoricamente? Davi viria para reclamar o trono. Davi viria para reclamar o trono. Era essa a grande ameaça que pairava sobre a casa real. E como é que uma pessoa que não era da linhagem real, e Davi não era, Davi se tornou parente de Saul sendo genro, mas não era o herdeiro da casa real. Na antiguidade, como as pessoas que não eram da linhagem real conquistavam o trono? Você se lembra? Negociando politicamente, como hoje em dia se faz, né? Mandando uma cartinha dizendo: olha, estou indo aí, vou sentar no trono do rei. Era assim? Não. Eles reuniam seu exército e simplesmente aniquilavam a família real. Assim aconteceu, por exemplo, na revolta bolchevique, quando as famílias dos czares na Rússia foram exterminadas. Ou seja, não faz muito tempo, início do século XX. E naquela época mais ainda. Então a expectativa é que Davi viria como um rolo compressor com apoio popular para assumir o trono e não ia deixar ninguém com vida, pelo menos na cabeça das pessoas. E olha que Davi tinha se tornado um grande guerreiro. Esse período, não apenas por causa da sua vitória contra Golias, o filisteu, mas na sua fuga, ele se associou com outros exércitos e se tornou conhecido como um grande guerreiro. Um homem até mesmo violento. Ali estava, então, a casa real desarticulada, sem o seu cabeça, e o pânico se instalou. O versículo 4 diz isso, você não percebeu isso no versículo que nós lemos? O pânico se instalou. Quando chega a notícia, a criada que tomava conta de Mefibosete, menino de 5 anos,
só tem uma atitude. O menino está sob minha responsabilidade. É a ama, a criada. Tenho que botar esse menino em segurança, tenho que fugir, salvar minha pele e salvar o príncipezinho. Então, só havia restado, na verdade, um tio de Mefibosete, que se chamava Isbosete, e essa mulher pega o menino no colo e, sem pensar duas vezes, sai numa carreira, na correria desabalada, louca. E nessa correria, nesse pânico todo, com aquela agitação, ela tropeça, o menino cai do seu colo e fratura as duas pernas. Mas nesse clima de correria, de fujam para salvar sua pele, salve-se quem puder, não dava para pegar o menino, levar num bom hospital, engessar as pernas do menino, direitinho, cuidar como deveria ser cuidado. Nessa correria, a única coisa que se poderia pegar era o menino com dores, com as pernas fraturadas, sair, porque mais importante do que as pernas era a integridade da vida dele e das pessoas. Então, por causa disso, por causa dessa situação, desse momento crítico, dessa tragédia, na verdade, ele ficou com sequelas. Era aleijado das duas pernas. Era manco. E assim cresceu. Menino, saúde perfeita, criado com tudo do bom e do melhor, num ambiente que lhe favorecia. De uma hora para outra, tem a sua história virada de pernas para o ar. Totalmente virada de pernas para o ar. Uma coisa interessante na história de Mefibosete também é que o nome dele aparece no livro de Crônicas. E, curiosamente, lá no livro, em 1 Crônicas, capítulo 8, ele não é chamado de Mefibosete. Provavelmente, o nome de batismo de Mefibosete é o nome que está em 1 Crônicas, porque o livro de Crônicas era o livro oficial, eram as atas oficiais. Diz que Jonatas teve um filho chamado Baal-Meribe. E era a mesma pessoa, porque inclusive diz o nome do filho de Baal-Meribe, que é o mesmo filho que vai aparecer aqui na frente de Mefibosete. Baal-Meribe quer dizer oponente de Baal. Baal era um deus pagão, era um falso deus. E quando o menino nasceu, Jonas deu a ele o nome de príncipe. O nome de príncipe na nossa história, na nossa época, né, nesse período da história do Brasil, é aquele nome com um nome e 38 sobrenomes. Na antiguidade, os príncipes tinham nome daquilo que era importante para a nação. Baal-Meribe é oponente de Baal, ou seja, aquele que resiste, que combate Baal. Então, um príncipe tinha um nome que se tornaria um guerreiro, um combatente pelo Senhor contra Baal. Mas depois aparece esse menino com o nome de Mefibosete, que quer dizer algo mais ou menos do tipo de coisa vergonhosa. Coisa vergonhosa. A história dele virou de ponta cabeça a ponto dele ser conhecido por um outro nome, um nome de nenhuma nobreza. De nenhuma nobreza. De uma vida de um príncipezinho, ele se torna um deficiente físico, um fugitivo, e vai para um lugar chamado Lodebar. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. A cidade onde ele fica fugido chama-se Lodebar. Outro nome curioso. Lodebar quer dizer sem palavra ou silêncio. Algo que na língua hebraica tem o sentido de esquecimento, isolamento. Lodebar quer dizer lugar do silêncio. Tudo deu errado na vida de Mefibosete. Se você já passou por uma experiência de estar numa situação boa, de tudo estar caminhando normal, em paz, e de repente uma
uma tragédia se abate sobre sua vida, uma dificuldade praticamente intransponível vem sobre você, tudo desmorona, você pode ter uma certa ideia do que Mefibosete passou. De príncipe, provavelmente na linha sucessória, essa é uma das razões pelas quais a criada ficou preocupada, porque tinha sobrado um tio e ele. Então ele era alvo preferencial de Davi. Passando disso tudo, de todas as perspectivas que ele tinha, para uma pessoa agora limitada, deficiente físico, fugitivo, teve até o nome mudado. Ele tinha grandes perspectivas, mas se tornou algo infinitamente menor do que ele poderia almejar ser. Mas a história apenas começa aqui. Queria que a gente andasse alguns capítulos para frente, porque nós vamos encontrar Mefibosete de novo. Agora no capítulo 9, esse mesmo livro de 2 Samuel. No capítulo 9. A história de Mefibosete continua aí. Disse Davi, agora já de posse, tendo assumido o trono, o rei Davi, que era a grande ameaça para a casa real, né, para a casa de Saul, ele diz: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Jonatas e Davi tinham sido grandes amigos. Quando o emissário foi até Davi dando a notícia da morte de Jonatas, de Saul e dos outros 2 filhos de Saul, esse cidadão chegou lá como quem dá assim, a notícia da morte de um rival para um mafioso. Ele chega assim com aquele risinho no canto dos lábios. Isso não é imaginação minha, não. Davi depois diz isso. Diz que quando o cidadão chegou para ele lá, falou assim, cheio de si, ele ia receber uma boa grana porque tinha trazido boas notícias. Majestade, o seu opositor foi exterminado, agora é a sua oportunidade. Davi simplesmente mandou executar o cidadão que deu o recado. E Davi chorou amargamente a perda do seu amigo que tinha salvado a sua vida. Tinha salvado a sua vida quando Saul tentou matá-lo. Então ele e Jonatas tinham uma ligação muito próxima. E ele deseja honrar a memória do seu amigo. E faz essa pergunta: não restou alguém na casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Até aí por enquanto. Davi quer ser benevolente com a família de Jonatas. E acho belíssimo o que Davi fala para Ziba. Ele diz assim, versículo 3, olha comigo: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele. Davi sabia quem ele mesmo era, sabia que ele era bravo, era um guerreiro, mas a bondade de Deus tinha sido plantada no seu coração. Ele queria dividir essa bondade com a família de Saul para honrar a memória de Jonatas. Então, Ziba tem uma expressão muito interessante. Não sei se você consegue perceber isso. A gente precisa
sentir o tom das palavras na Bíblia. Veja só, imagina a situação: majestade sentado no trono, manda trazer Ziba, um servo. Ziba chega na presença de Davi, diz: é você que é Ziba? Sim, senhor, sou eu, seu servo. Não existe ninguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Aí Ziba diz assim: bom, tem um filho de Jonatas, ele é aleijado dos pés. Peraí. Ele podia falar tanta coisa de Mefibosete. Podia falar: tem sim, majestade, tem sim. Tem um rapazinho que foi preservado no dia em que chegou a notícia da morte de Saul, de Jonatas. Ele está seguro. Graças a Deus que sobrou alguém. Não, ele diz assim: tem um rapazinho lá em Lodebar que é aleijado dos pés. Eu imagino que ele falou algo tipo assim: tem sim. Isso não vai querer perder tempo com um cidadão desse, né? Só dá dor de cabeça. O senhor ainda vai querer ter trabalho com alguém que é inválido. Ele está fugido, está escondido, está lá no fim do mundo. O senhor vai ter que querer ter trabalho com um inválido. Eu imagino esse tom na palavra de Ziba. Mas Davi diz assim: não, onde é que ele está? Ele está lá em Lodebar, na casa de Maquir. Então manda trazê-lo. E aí ele traz Mefibosete. E aí então, a partir do versículo 6, veja essa leitura, acompanha comigo. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se. Mefibosete inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Qual você acha que era o sentimento de Mefibosete? O fato de Davi ter falado para Ziba que queria usar da bondade de Deus para com ele, que era sincero isso no coração de Davi, não quer dizer que seria aceito com tranquilidade pela cabeça de Mefibosete. Ele era o último que poderia representar algum tipo de oposição. Ele era o último herdeiro da casa real. Então, ora, pela estratégia antiga, a gente diz assim: lhe dou um doce, mas envenenado. Eu imagino que Mefibosete tenha chegado morto de medo na presença de Davi. Tanto que quando Mefibosete se curva diante dele, assim: eu estou aqui, meu senhor. Qual é a primeira palavra de Davi para Mefibosete? Qual é? Não temas. Não temas. Davi sabia o que estava na cabeça de Mefibosete, era o lógico. Se descobriu o último herdeiro da coroa. Então vamos acabar com essa última ameaça. Mas Davi diz para Mefibosete: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Gente, nessa passagem, a história de Mefibosete, a história mais improvável, se torna realidade para Mefibosete. Aquilo que ele jamais poderia esperar, eu imagino que ele estava esperando uma execução. Agora a sua história vira de cabeça para cima, não é? Estava de cabeça para baixo, agora vira de cabeça para cima. E mais do que isso, ele recebe toda a herança do seu pai Saul, as terras da família de Saul, em restituição. E mais do que isso, a certeza de que ele seria bem-vindo na corte. A história de Mefibosete foi totalmente mudada pela benevolência do rei. Continuando a leitura no versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu?
Mefibosete diz: meu Deus do céu, não acredito. Quem sou eu? Sou um cão morto. E isso na linguagem israelita, era assim aquilo que a pessoa poderia falar a respeito de si que mais a rebaixava. Cão morto. Cão já era um xingamento. Cão morto, então. Menos valor ainda. Menos valor ainda. Quem é o teu servo? Um cão morto, para que o Senhor olhasse por mim. Continuando o texto, versículo 9. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Ziba tinha sido servo de Jonatas. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Ele era como um mordomo, né, que administrava os outros servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda ao seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Davi quer restituir a Mefibosete a dignidade que ele tinha perdido. Davi quer devolver para Mefibosete o propósito para viver. Davi dá para Mefibosete de volta as terras, os servos, segurança para o seu filhinho. É interessante o registro aqui de que Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. É a certeza de que a linhagem de Mefibosete não vai acabar. É a segurança. Davi promove segurança para a descendência de Mefibosete. E Mefibosete, que estava isolado, estava distante, estava com seus dias destinados ao esquecimento em Lodebar, passa a viver de novo na corte, na companhia do rei, em Jerusalém. A sua família vivia fora, nas terras que eram de Saul, sob o cuidado de Ziba, que era o mordomo, mas Mefibosete morava em Jerusalém. Pensem só, queridos. Talvez a gente não consiga captar a força dessa história. Mefibosete representava tudo aquilo que Davi mais poderia odiar. Mefibosete era a última semente daquele que mais tinha se oposto, tinha procurado a morte de Davi. Apesar da sua amizade com Jonatas, ali, nas veias de Mefibosete, corria o sangue de Saul. Davi, com seu temperamento, ele era um homem feroz mesmo. Ele tinha tudo para detestar. E para se descobrir onde Mefibosete estava, trazê-lo só para acabar com a vida dele. Mas a opção de Davi é mostrar para Mefibosete a bondade de Deus. Essa história serve claramente para ilustrar para nós como Deus nos trata. Como o Evangelho mostra a maneira como Deus lida com a gente. É uma ilustração lindíssima. Porque, sintamo-nos ou não como Mefibosete, humanamente falando, se os nossos planos todos foram por água abaixo, se a nossa vida virou de cabeça para baixo, ou não, se a nossa vida anda normal,
Espiritualmente, nós somos como Mefibosete. Em relação a Deus, nós somos como Mefibosete. As Escrituras nos ensinam que nós somos seres caídos e deformados por causa do pecado. A Bíblia fala isso. Que nós, digamos assim, caímos dos braços de Deus. E essa queda deformou a nossa vida. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 3, 23, quando ele diz: todos, absolutamente todos, pecaram e estão destituídos, separados, impossibilitados de desfrutar da presença gloriosa de Deus. Nós estamos caídos, o pecado nos deformou e nos mandou para Lodebar. Em relação a Deus, nós estamos exilados. Naturalmente, a humanidade é exilada de Deus, afastada de Deus, afastada da mesa do Senhor. Mas acontece uma coisa fantástica. O Rei da Glória vai à nossa procura. Não fomos nós que procuramos Deus. Assim como não foi Mefibosete que foi atrás de Davi. Deus foi ao nosso encalço. Deus foi nos caçar, mas não para nos destruir. Deus foi nos procurar, Ele foi a nossa Lodebar espiritual, ao lugar do esquecimento, ao lugar do banimento, ao nosso exílio. Ele foi, Ele veio, Ele não foi, Ele veio do céu aqui à terra, em busca de cada um de nós. O Senhor Jesus quis mostrar para nós a bondade de Deus. A bondade de Deus que no Antigo Testamento estava assim, entre linhas, revelada em histórias como essa. Ela, embora sempre tenha existido, ela desabrocha plenamente em Jesus Cristo. Jesus Cristo vem falar para mim e para você que nós não precisamos ficar exilados de Deus. Jesus Cristo vem dizer que Deus está à nossa procura, que Deus está nos caçando e nos chamando. Jesus Cristo vem mostrar para nós a benevolência de Deus e nos tirar do nosso estado de distância, de tristeza, de total desmonte e falta de propósito na vida, e quer nos trazer para convivermos com o Rei. A bondade do Rei, irmãos, é muito mais poderosa que os nossos descaminhos, que os nossos pecados. A bondade do Rei dos Reis, é muito mais fantástica do que a história de descaminho de qualquer um de nós. O amor do Rei por nós é algo incompreensível. Ainda assim, Ele vem ao nosso encontro. O Rei da Glória foi à nossa procura. O próprio Senhor fala isso. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha só a expressão. Ele não diz apenas que o Filho do Homem veio salvar. O Filho do Homem veio buscar. Deus está à nossa procura. Deus está à procura das pessoas. Não somos nós que o escolhemos. Jesus já falou isso, não é? Falou isso para os seus discípulos. E por extensão, vale para qualquer um de nós. Não fomos nós, ele disse assim, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu que chamei a vocês. Eu que escolhi a cada um de vocês. Eu que chamei a vocês. Irmãos, o Rei, pelo seu amor, pela sua bondade, chama aqueles que são potencialmente seus inimigos. Aqueles que, como diz o apóstolo Paulo, pelas suas obras malignas, ou seja, eu e você, pelas nossas obras malignas, éramos inimigos dele. Ele nos convida para irmos a ele através de Jesus Cristo e sermos reconciliados com ele e vivermos como seus amigos, de adversários transformados em amigos.
Não que houvesse na gente alguma coisa que nos recomendasse. A figura de Mefibosete é muito ilustrativa a meu e a seu respeito. Nós somos Mefibosete. Não existe nada na nossa vida que possa seduzir Deus, que possa convencer Deus. É só Ele que vem ao nosso encontro pelo seu amor. Talvez você possa se sentir separado, distanciada, exilada de Deus, mas Ele diz que você foi escolhido, escolhida e convidado para estar com Ele. O apóstolo Paulo diz em várias passagens, mas há uma passagem belíssima que me chama muita atenção, muito conhecida nossa. Nós a cantamos várias vezes. Está em Romanos capítulo 8, lá no finalzinho do capítulo. Vira uma canção muito conhecida. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Será que alguma coisa pode nos separar? Estou bem certo, na verdade estou bem certo, apóstolo Paulo, de que nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, altura, profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma Lodebar é distante bastante para que Deus não nos encontre. Nenhuma deficiência nossa é assustadora, é asquerosa aos olhos de Deus. Nenhum trabalho que a gente possa dar para Deus, por causa das nossas deformações espirituais, é o suficiente para impedir que Deus nos procure, que Deus nos busque. Agradeça a Deus por isso. O Evangelho do Senhor Jesus vem para te chamar para perto dele, para viver ao lado dele. Mas a história não terminou. Já lemos o que nos cabia, mas eu queria fazer um último destaque. É interessante como esse texto termina. A última afirmação dessa passagem. Você reparou? Que coisa curiosa como termina esse texto de 2 Samuel, capítulo 9, no último versículo. Qual é a última observação que o escritor faz? Era o quê? É que Mefibosete era coxo. Eu já sei disso, escritor bíblico. Não precisa repetir. Já li lá em cima. Por que está escrito de novo? Tem alguma razão. Saber que Mefibosete era coxo de ambos os pés exaltava a qualidade do amor de Davi. Ele continuava cuidando de alguém que era deficiente. É assim com a gente também. Deus continua cuidando de nós nas nossas deficiências. Porque nós continuamos coxos dos nossos pés. Continuamos frágeis. E a gente precisa lembrar disso. Que nós continuamos necessitados de Cristo. Necessitados de todos os dias olharmos para o Senhor e dizer assim: Senhor, eu estou na tua companhia. Meu Deus, que coisa fantástica. Sabe por que isso, irmãos? Porque quando a gente passa a viver na companhia de Deus durante muito tempo, não é incomum nós acharmos que aquela era a nossa situação normal. Quando a gente recupera, quando a gente percebe que nós somos cristãos, que todos os domingos nós temos a bênção de abrir o Evangelho e compartilhar entre nós, por exemplo, isso vira uma coisa comum. Parece que é nosso direito desfrutar disso. Mas, irmãos, a gente precisa olhar para os nossos pés. A gente precisa lembrar que nós somos coxos de ambos os pés. E que toda a oportunidade que a gente tem de experimentar o amor de Deus por nós é um presente que não tem medida. É um presente que não tem tamanho.
Isso gerou algo muito interessante na vida de Mefibosete. Se você tiver depois curiosidade em olhar lá no capítulo 19, não vou ler essa passagem. Há duas passagens que envolvem a vida de Mefibosete. Uma envolve a vida de Ziba. Ziba, espertalhão, tentou comprar a confiança de Davi, desmerecendo Mefibosete, insinuando que Mefibosete estava por trás dos panos traindo Davi. Mas no capítulo 19, quando Davi volta de uma campanha, Mefibosete aparece para ele, uma coisa curiosa, fedorento, com a barba grande, e Davi se assusta. Por que você está assim, Mefibosete? O que é isso? Mefibosete falou assim: desde o dia em que o Senhor saiu para essa campanha militar, eu entrei em estado de tensão e resolvi no meu coração não me limpar, não fazer a barba até que o Senhor voltasse em segurança. E aí Davi entendeu que, na verdade, a gratidão de Mefibosete era verdadeira. A visão do amor de Deus por nós precisa promover, precisa motivar no nosso coração o desejo de todos os dias nós renovarmos a nossa lealdade a Ele. E ao longo da caminhada vão acontecer situações que vão querer nos fazer enfraquecer e nos distanciar do Senhor, negociarmos a nossa lealdade a Ele. Lembre, persevere na submissão àquele que te convidou para comer na mesa dele. Aquele que nos tirou da nossa Lodebar espiritual e disse: você agora vai morar comigo, vai viver comigo. Que essa metáfora do amor de Deus em Jesus Cristo aqui na história de Mefibosete abra os nossos olhos, nos desperte para a importância de nós andarmos com Ele, lembrando que somos dependentes, que somos necessitados, que somos frágeis, mas que estamos na mesa do Rei. Ele buscou você, Ele foi em sua procura e hoje diz que você é amigo, amiga dele, está na sua mesa. Honre aquele que, sem precisar, veio para dar a vida por você. Vamos orar? Nosso Senhor e Pai bendito, a palavra nos atrai para Ti, a beleza do Teu amor, aplicada nas nossas vidas pela Tua palavra, nos encoraja a andarmos aos Teus pés, Senhor, a sermos agradecidos pelo que o Senhor tem feito por nós, pelo que a ação maravilhosa do Teu Filho Jesus realizou em nosso favor, a redenção que recebemos, o resgate do nosso exílio do Senhor. Nós, imperfeitos, deficientes em tudo, sem merecimento de nada, fomos chamados para voltar para a Tua mesa, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Ó Deus, firma no nosso coração, te pedimos, firma no nosso coração essa percepção de que nós somos alvo de uma honra sem medida, sem merecimento, mas uma honra inigualável, de vivermos como Teus filhos, sermos como Teus filhos, e que isso, Senhor, pelo Teu Espírito, provoque em nós uma dedicação, uma lealdade muito profunda ao Senhor. Trabalha em cada um de nós, Senhor, para que sejamos pessoas conscientes da nossa necessidade, conscientes do privilégio com que fomos presenteados, com que fomos agraciados, e que nós possamos andar submissos diante do Senhor, humildes diante do Senhor, para honrar o Teu nome onde quer que nós estejamos. Senhor bendito, obrigado, muito obrigado pela bênção de estarmos na Tua companhia. Não por nós, não por nossos merecimentos, mas pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua benevolência. Portanto, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Amém.